Pensa só, muito antes de existir influenciador de fitness, aplicativo de treino, um sistema bem simples conseguiu cativar milhões de pessoas no mundo todo. Hoje a gente vai dar uma olhada nesse fenômeno de bem-estar lá do comecinho do século XX, que estava todo contido em um único livro. E a promessa no centro de tudo era daquelas que parecem boas demais para ser verdade. Saúde total, muito vigor e um corpo ideal em só 15 minutos por dia. Nada de equipamento, nada de academia, só um quarto de hora e, claro, um pouco de dedicação. Só que por trás dessa promessa tão simples, tinha uma filosofia, digamos, bem rígida. O criador do sistema, o J.P. Muller, acreditava piamente que a doença é, geralmente, culpa da própria pessoa. É uma frase bem forte, né? E ela já dá o tom da abordagem dele, que não tinha meio termo quando o assunto era saúde. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma rotina lá de 1904 virou um sucesso de vendas no mundo inteiro? E ainda mais, prometendo resolver os problemas da vida moderna com tão pouquinho tempo por dia? Afinal, que sistema era esse, exatamente? Como é que ele podia prometer curar de má digestão até nervosismo em só 15 minutinhos? É o que a gente vai ver agora. Bom, para entender o método, primeiro a gente precisa conhecer o homem por trás dele. E essa era uma figura aí tanto, um cara chamado J.P. Muller. Olha só, o Müller nasceu na Dinamarca em 1866. E ele não era só uma coisa, sabe? Era uma mistura de atleta, especialista em higiene e até filósofo. E o mais interessante é que ele contava que tinha saído de um garoto frágil para se tornar um dos homens mais saudáveis da Europa. Quer dizer, a própria história de vida dele já era a melhor propaganda para o método. E os feitos dele, gente, eram de cair o queixo. Pensa bem, 134 prêmios no atletismo. E desses, só 2 foram de segundo lugar. Ele era bom em tudo: corrida, salto, arremesso, natação. Ganhou até prêmio de homem com o físico mais bem desenvolvido da Dinamarca. Ele era literalmente a personificação da saúde e da força naquela época. E o sucesso disso tudo foi uma coisa absurda. O livro dele, o My System, foi traduzido para 24 línguas e vendeu milhões de cópias pelo mundo. Imagina isso numa época sem internet, sem rede social. O método se espalhou no boca a boca pelos jornais e acabou virando um dos primeiríssimos fenômenos globais de fitness. Mas olha, seria um erro pensar que a filosofia do Muller se resumia só àqueles 15 minutinhos de exercício. Que nada! Ele propunha um estilo de vida completo, onde cada pequeno detalhe contava para a saúde como um todo. E tudo começava com uma coisa que a gente talvez não espere: a pele. Para ele, cuidar da pele todo dia, com banhos, esfregando o corpo, não era questão de beleza, não. Era fundamental para o funcionamento do organismo, para ajudar a eliminar toxinas. Depois da pele, o foco ia para dentro, a digestão. E as regras dele eram bem específicas. Por exemplo, nada de beber líquido junto com a comida, para não atrapalhar os sucos gástricos. E outra, mastigar cada garfada 32 vezes. É praticamente o mindful eating de hoje, só que mais de 100 anos atrás. E a filosofia dele ia longe, viu? Chegava até na gaveta de roupas íntimas. O Muller era totalmente contra aquelas camisetas de lã grossa, super comuns na época. Ele achava que elas deixavam o corpo preguiçoso, perdendo a capacidade natural de se ajustar ao frio e ao calor. E para amarrar tudo isso, a base de tudo, o sono, 8 horas de sono. Para ele, isso não tinha negociação, era a fundação, o pilar onde toda a saúde e energia do dia seguinte seriam construídas. Bom, agora que a gente já entendeu a filosofia geral, vamos mergulhar no coração do método, a famosa rotina de exercícios de 15 minutos. E aqui a gente consegue ver a lógica do negócio. De um lado, uma lista dos problemas de saúde mais comuns da época, tipo anemia, nervosismo, e do outro tá lá, o programa de exercícios passo a passo para as primeiras 6 semanas. Era uma abordagem super direta, de causa e consequência. Tipo, se o problema é esse, a solução do Miller é essa aqui. O nome que o Muller dava para isso tudo era cultura física racional. E para ele, isso era muito mais do que só fazer esporte. Era, nas palavras dele, a intenção consciente de aperfeiçoar o corpo, a mente e a alma. O objetivo final era uma saúde total, uma eficiência completa do ser humano. Vamos pegar um exemplo prático para entender melhor. Ele tinha uma série de exercícios especiais para os pés, e o objetivo era duplo:
Primeiro, esquentar os pés, que era um problema comum na época, e segundo, combater o pé chato, que ele considerava uma espécie de deformidade. E o legal era a simplicidade. Os movimentos eram super básicos. Dobrar o pé para cima, depois dobrar os dedos para baixo. Não precisava de nenhum equipamento, dava para fazer em qualquer canto, a qualquer hora. A grande sacada era essa, ser acessível para todo mundo. No total, o sistema completo tinha 18 exercícios centrais. Mas como a gente viu, não era só se mexer. Era uma rotina completa, que juntava o movimento com respiração profunda, a tal da fricção na pele para ativar a circulação e um banho para finalizar. Era quase um ritual diário de saúde, sabe? Certo. Então, olhando para trás, mais de 100 anos depois, o que ficou do My System? Qual é o legado disso tudo? Uma coisa muito importante: o objetivo final do Miller não era deixar todo mundo musculoso. Pelo contrário, ele dizia para as pessoas fugirem dos físicos não naturais daqueles homens fortes de circo. O ideal para ele era outro. Era o visual das estátuas gregas clássicas, uma aparência que ele descrevia como supremamente calma, digna e superior. Ou seja, um corpo equilibrado e eficiente. Se a gente parar para pensar, o método do Muller foi uma espécie de protótipo do treino moderno, sabe? Aquele treino de alta eficiência que se faz em casa, essa ideia de conseguir o máximo de resultado para a saúde no menor tempo possível, usando só o peso do corpo. Poxa, isso é super atual, não é? E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Mais de um século se passou, a gente tem tanta tecnologia, tanto conhecimento novo, e no fundo, será que a gente não continua buscando a mesma coisa? Aquela solução perfeita de 15 minutos? Fica aí a pergunta. Talvez essa busca por uma saúde que seja ao mesmo tempo rápida e acessível seja algo que nunca muda.